Agora ele diz aí que a chave do reino dos céus é a Bíblia, está na Bíblia, tem que crer na Bíblia, mas depois volta para dizer que não, a chave do reino dos céus está com o povo. Mas que povo de Deus é esse? É os católicos, é os protestantes, é os evangélicos? Porque eles também têm a Bíblia. E eles também creem na Bíblia. Mesmo as igrejas evangélicas, a Assembleia dos Deuses, como eu disse, eles também creem na Bíblia. O Ministério do SETA, de Madureira, de Missão, de Anápolis, mesmo o ministério aí, a Assembleia dos Deuses, Restaurando Vida, a qual o seu Jardel pertence, eles também creem na Bíblia. Mas esta verdade está onde? Em qual igreja? Porque as igrejas não têm a mesma verdade, não têm a mesma doutrina. Se tivessem, estariam tudo no mesmo lugar. Quando o senhor disse anteriormente, agora contradizendo o que o senhor disse agora, o senhor disse que só há salvação nas palavras de Jesus. Ora, no tempo de Noé, as palavras de Jesus estavam lá, senhor Jardel? No tempo do dilúvio, as palavras de Jesus estavam lá? Não. Não estava, mas o senhor disse que só pode ter salvação, a salvação está nas palavras de Jesus. Não há salvação fora das palavras de Jesus. No tempo do Egito, no tempo de Moisés, as palavras de Jesus estavam lá? Senhor Jardel? Não. Não estava. Eu não sei o que o senhor está tentando provar aqui. Mas Paulo está morto. Irineu de Lyon está morto. Columba está morto. John Wycliffe está morto. Lutero, que tinha a chave do céu em 1520, ninguém poderia ser salvo a não ser que acreditasse na mensagem de Martinho Lutero. Martinho Lutero está morto. João Calvino está morto. Charles Spurgeon está morto. Mesmo William Seymour, ou o pai das igrejas evangélicas, ele está morto. Aquele que traz novamente o batismo do Espírito Santo na Rua Azul em 1906. William Branham, o profeta do entardecer, ele está morto. Mas a chave do céu hoje está com quem? A chave do céu está com o profeta Cacô Filipe. Bem, eu quero voltar aqui atrás, quando o senhor estava dizendo que o profeta no Antigo Testamento era o porta-voz de Deus. Bem, mas no Novo Testamento, os profetas não eram porta-voz de Deus? O senhor disse aqui que João Batista foi o último profeta, mas Jesus não foi um profeta, senhor Jardel? Senhor Jardel, responda a minha pergunta. Sim. E como que você diz que João foi o último? Jesus é depois de João. Jesus não é depois de João, senhor Jardel? Eu não entendo, irmão Kleber, como que uma pessoa demora tanto tempo para responder uma simples questão. Eu perguntei, Jesus não é depois de João Batista? E estou esperando a resposta. Senhor Jardel, o senhor disse que João Batista foi o último profeta. E eu perguntei, Jesus não foi um profeta? O senhor respondeu que sim, Jesus era um profeta? E eu perguntei, Jesus não é depois de João? Como que João é o último profeta? Senhor Jardel, o senhor está num debate ao vivo. Ele não vai responder. O meu tempo terminou, o senhor não respondeu. Senhor Jardel, Mateus 10:41, Jesus Cristo disse, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. De qual profeta Jesus estava falando? Era dele, Jesus, ou era de João Batista, que o senhor disse que foi o último profeta? Senhor Jardel. De qual profeta Jesus estava falando em Mateus 10:41? Vou responder no meu tempo. O senhor não vai responder. 10 minutos, seu Jardel, para responder a questão. Com quem está a chave do reino dos céus? A chave do reino dos céus, eu vou falar aqui hoje, né? Hoje a chave do reino do céu, como eu falei no começo, você falou do tempo de Noé. No tempo de Noé, para o povo ser salvo daquele dilúvio, eles tinham que crer na mensagem que Deus deu a Noé, certo? Porque Noé tinha a mensagem de Deus. Mas a mensagem de Deus para Noé, certo? Foi revelada divinamente por Deus, diante de Deus, certo? Mas no dia de hoje, eu posso dizer e afirmar que a chave do reino dos céus está na mão, está na palavra, na própria palavra de Deus.
Por quê, irmão? Por que eu falo isso? Porque a palavra de Deus é que nos dará acesso ao reino dos céus. Porque a palavra de Deus é que vai nos fazer conhecer quem é Deus, quem é Jesus. Certo? Amém? O senhor pode continuar, senhor Jardel. São 10 minutos que o senhor tem para continuar a falar, entendeu? O senhor tem 10 minutos para se expressar como o senhor quiser. Após o dilúvio, o povo não creu em Noé. Não creu em Noé. Mas Deus mandou o dilúvio. Mas Noé escapou com a sua família. Certo? Depois de Noé, a geração se multiplicou, e a salvação de Deus vinha por meio dos profetas. Só que o profeta trazia uma mensagem de reconciliação para aquele povo, certo? Para aquele povo ali que estava no pecado. Então, já falando de chave do reino dos céus, foi a palavra de Deus, irmãos. Não tem outra resposta. Como eu falei no começo, é obediência, certo? É obediência. E se eu estiver errado, que o irmão Deltamar responda. Porque é uma pergunta que ele fez que eu respondi com minhas palavras, minhas rápidas palavras. Certo? Por quê? Porque a chave do reino dos céus, no dia de hoje, é a própria palavra. É o ensinamento que está escrito na Bíblia. Certo? É a fé em Cristo Jesus. Porque só Jesus Cristo vai nos levar ao reino dos céus. Só quem aceitou ele como seu Salvador, só quem creu na sua mensagem, é que vai ter acesso ao reino dos céus. Certo? Então eu quero passar esse tempo para ele responder, se ele souber. Porque essas são minhas palavras que eu tenho para responder. O senhor Jardel tem 7 minutos para ainda continuar. Eu posso aqui então falar aqui mais um pouco sobre a chave do reino dos céus, certo? A chave do reino dos céus, no dia de hoje, está com o povo de Deus. Aquele que guarda a palavra do Senhor, certo? A chave do reino dos céus, o que me leva ao reino dos céus? Primeiro, crer na palavra de Deus. E como que eles vão crer na palavra de Deus? Evangelizando, anunciando a mesma palavra de Deus, certo? Segundo, após a evangelização, após a pregação da palavra, abre para o arrependimento, que vai nos dar também acesso ao reino de Deus, certo? Depois do arrependimento, vem a chave da confissão, certo? A pessoa se arrepende, ouve a palavra do evangelho, ele se arrepende de seus pecados, certo? Então, tudo está em volta da palavra de Deus. Tudo está em volta da palavra do Senhor Jesus. Por isso que eu continuo dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus, é a única regra de fé que nós temos que acreditar. Pois assim eu creio que a chave do reino dos céus é a palavra de Deus no dia de hoje. É a revelação de Deus para o homem, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Essa é a minha resposta. Pode passar os minutos para ele. O senhor não quer usar o restante do tempo? Posso passar para o apóstolo Tamar isso? Pode passar. Ok. Então, apóstolo Tamar, o senhor terá 10 minutos para a sua réplica neste momento. 10 minutos, apóstolo Tamar. Irmão Kleber, não tem como fazer debate. Você vê que o seu Jardel, ele não responde as questões, não tem condição. Então, aqueles que vão vir para os debates, primeiro, devem vir prontos, devem vir preparados para responder as questões. E o seu Jardel mostrou aqui, não sabe nada sobre Caco Filipe, não sabe nada sobre a mensagem do profeta Caco Filipe. Eu fiz as perguntas para ele não respondeu. Agora ele diz aí que a chave do reino dos céus é a Bíblia, está na Bíblia, tem que crer na Bíblia, mas depois volta para dizer que não, a chave do reino dos céus está com o povo
Então agora eu não entendi a resposta. Primeiro era a Bíblia, tem que ler a Bíblia, crer na Bíblia. A chave do céu é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Agora ele diz não, que a chave está com o povo de Deus. Mas que povo de Deus é esse? É os católicos, é os protestantes, é os evangélicos? Porque eles também têm a Bíblia. E eles também creem na Bíblia. Mesmo as igrejas evangélicas, a Assembleia dos Deuses, como eu disse, eles também creem na Bíblia. O Ministério do SETA, de Madureira, de Missão, de Anápolis, mesmo o ministério aí, Assembleia dos Deuses, Restaurando Vida, a qual o seu Jardel pertence, eles também creem na Bíblia. Mas esta verdade está onde? Em qual igreja? Porque as igrejas não têm a mesma verdade, não têm a mesma doutrina. Se tivessem, estariam todos no mesmo lugar. Não teria muitas igrejas, muitas divisões, estariam num lugar só. Se eles tivessem o mesmo batismo, a mesma doutrina, o mesmo Espírito Santo, sim, eles estariam todos no mesmo lugar. Então não há condição de fazer um debate com o senhor Jardel, porque um debate tem que mostrar nas escrituras as coisas que ele está dizendo. Está escrito onde essas coisas? Tudo que ele disse aqui, eu anotei uma série de coisas, está escrito onde? Se eu perguntar, ele vai dizer, não, não vou responder. Ora, não vai responder porque não tem como responder. Eu citei Atos 13:47. Eu disse, senhor Jardel, a sua Bíblia tem Atos 13:47. Se o senhor Jardel fosse uma pessoa sincera e honesta, ele já teria abrido, e aí Atos 13:47, para ler, para provar que Paulo não era a luz do mundo no seu tempo, e que Paulo não era a salvação. Eu perguntei aqui, senhor Jardel, o senhor está de acordo que a Bíblia diz em Atos 13:47, que Paulo foi posto para ser a luz do mundo e de salvação às extremidades da terra? Posso fazer a pergunta de novo para ele responder, se ele está de acordo, se a Bíblia dele tem Atos 13:47, se realmente está escrito isso em Atos 13:47. Senhor Jardel, o senhor pode responder a minha pergunta? Se está escrito em Atos 13:47, posso sim. que Paulo foi estabelecido para ser a luz do mundo e de salvação de Deus às extremidades da terra? Certo. Posso falar? Sim, está certo isso? O senhor concorda que está escrito lá em Atos 13:47? Concordo com uma situação. Posso responder? Sim, está escrito em Atos 13:47 que Paulo foi estabelecido para ser a luz do mundo e de salvação de Deus até as extremidades da terra? Certo. Por que, então, se você concorda, então significa que Paulo era a salvação de Deus no seu tempo. Como que hoje você vem aqui para dizer que a salvação de Deus hoje é Jesus de Nazaré? Por exemplo, em Juízes capítulo 3, tu conhece Juízes capítulo 3? Está escrito que o povo de Israel clamaram por um Salvador, e Deus enviou-lhes um homem, Otoniel. No versículo 15 de Juízes 3, o povo de Israel clama por um Salvador, e Deus lhe envia-lhes um outro homem, um outro profeta para salvá-lo. Mesmo Moisés foi enviado como Salvador do povo de Israel, e ninguém poderia ser salvo do Egito, e depois ser salvo as suas almas, a não ser que eles acreditassem em Moisés, o profeta de Deus. E o senhor confirmou aqui que no Antigo Testamento os profetas trouxeram a salvação. E agora o senhor confirma, Atos 13:47, que Paulo foi posto para ser de salvação às extremidades da terra. Porque a salvação de Deus é um profeta vivo sobre a terra. Quando o senhor disse anteriormente, agora contradizendo o que o senhor disse agora, o senhor disse que só há salvação nas palavras de Jesus. Ora, no tempo de Noé, as palavras de Jesus estavam lá, senhor Jardel? No tempo do dilúvio, as palavras de Jesus estavam lá? Senhor Jardel? Sim ou não? Sim ou não? O senhor pode responder sim ou não? Não. Não estava, mas o senhor disse que só pode ter salvação. A salvação está nas palavras de Jesus. Não há salvação fora das palavras de Jesus. Mas no tempo do dilúvio, eu perguntei, no tempo do dilúvio, as palavras de Jesus estavam lá? O senhor confirma que não. No tempo do Egito, no tempo de Moisés, as palavras de Jesus estavam lá? Senhor Jardel? Não. Não estava. Eu não sei o que o senhor está tentando provar aqui. Porque eu mesmo falando, que estou muito atento no que o senhor está dizendo, virou uma confusão para mim. E o senhor disse que os profetas do Antigo Testamento trouxeram salvação, mas o senhor disse que só tem salvação nas palavras de Jesus. Mas e no Antigo Testamento as pessoas foram salvas como? E mesmo depois de Jesus, veio um outro profeta, Atos 13:47, está escrito aí. E as pessoas eram salvas acreditando nas palavras de Paulo. Senhor Jardel, você vê aqui, senhor Jardel, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2, Paulo disse, vocês, ou vós, meus discípulos,
foram salvos de acordo com o evangelho que Jesus Cristo pregou. É isso que está escrito lá em 1 Coríntios 15, versículo 1 e 2? Senhor Jardel? É uma pergunta, não tem como eu continuar se o senhor não responder. Hã? Não, eu vou repetir. Eu vou repetir. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Paulo diz que os seus discípulos foram salvos de acordo com o evangelho que Jesus de Nazaré tinha pregado. Foi isso que Paulo disse? Deixa eu encontrar aqui, que eu vou lhe falar. No meu tempo eu respondo. Não, mas o senhor vai demorar quanto tempo para encontrar essa referência? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Paulo diz, vós foram salvos de acordo com o evangelho que eu vos tenho pregado, o evangelho que eu vos preguei. Era o evangelho de Paulo que salvava. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. A sua Bíblia está aí, é só puxar a sua Bíblia e ler. Vamos ler aqui para saber como que o povo foram salvos no tempo de Paulo. Mesmo 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 10, diz que as verdades de Cristo estavam nele, Paulo. Não estava na Bíblia, Sr. Jardim. Paulo diz, as verdades de Cristo estão em mim. E Paulo disse em Gálatas que agradou a Deus revelar o Filho nele. E Paulo disse também que ele, Paulo, ele havia preparado a igreja, a noiva de Jesus Cristo, como uma virgem casta. Quem preparou a igreja de Jesus Cristo? Foi Paulo. O mesmo Paulo disse lá em Romanos 2,16 que quando Deus viesse julgar o segredo dos homens, eles seriam julgados de acordo com o evangelho que ele, Paulo, tinha pregado. Senhor Jardel, quem tem a chave do céu é um homem, é um profeta. Pode deixar o seu telefone parado para não atrapalhar? Pode deixar parado o seu telefone, parado no lugar. Quem tem a chave do céu é um profeta. A chave do reino dos céus estava com Jesus. Em Mateus capítulo 16, do versículo 17 ao 19, Jesus Cristo disse, eis que te dou a chave do céu, Pedro. E tudo que tu abrires na terra será aberto no céu. E tudo que tu trancares na terra será trancado no céu. Pedro abriu a porta da salvação para os judeus em Atos capítulo 2, quando ele levantou para pregar, cheio do Espírito Santo. Paulo abriu a porta da salvação em Atos capítulo 8 para os samaritanos. Paulo abriu a porta da salvação para as nações, os gentios, em Atos capítulo 10. O anjo apareceu para Cornélio e mandou que ele fosse chamar quem? O anjo não mandou ele buscar a Bíblia, ou os rolos dos profetas. As pessoas não tinham rolo dos profetas. As pessoas não tinham Bíblia em casa, senhor Jardel. Mas o anjo disse, manda chamar Pedro, aquele que tem as palavras de vida eterna, aquele que tem a chave do reino dos céus. Para você ser salvo, Cornélio, manda chamar Pedro. É isso que está escrito na sua Bíblia. Agora, hoje, a chave do céu está com quem? Dado que Jesus de Nazaré não está aqui, e ele passou a chave do céu para Pedro. E Apocalipse capítulo 1 está escrito que quando Jesus Cristo reaparece, ele diz, eu tenho a chave da morte e do inferno. Senhor Jardel, Jesus tinha a chave da morte e do inferno. E a chave do céu estava com quem? Jesus não traz a chave do céu? Você disse que vai entrar no céu por Jesus de Nazaré. Ora, mas Jesus de Nazaré não está com a chave do céu? Ele diz, eu tenho a chave da morte e tenho a chave do inferno. Mas a chave do céu ele deu para Pedro, estava com Pedro. Mas dado que Pedro não está aqui, a chave do céu hoje está com quem? Sabemos que a chave que estava com Pedro, de acordo com as Escrituras, passou para Paulo. E é por isso que Paulo veio dizer, em 1 Coríntios, capítulo 3, em diante, capítulo 3, não é? Versículo 1 em diante, Paulo vem dizer que ele, como um sábio arquiteto, ele colocou o fundamento. Mas Paulo já havia dito, em Efésios 2:20, que eles tinham sido edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Mas Paulo agora coloca um outro fundamento, Paulo, coloca um outro fundamento em cima de um fundamento que já existia, porque Paulo sabia que ele estava com a chave do reino dos céus. Mas Paulo está morto, Irineu de Lyon está morto, Columba está morto, John Wycliffe está morto, Lutero, que tinha a chave do céu em 1520, ninguém poderia ser salvo a não ser que acreditasse na mensagem de Martim Lutero. Martim Lutero está morto, João Calvino está morto, Charles Spurgeon está morto, mesmo William Seymour, que é o responsável ou o pai das igrejas evangélicas, ele está morto, aquele que traz novamente o batismo do Espírito Santo na Rua Azusa em 1906. William Branham, o profeta do entardecer, ele está morto. Mas a chave do céu hoje está com quem? A chave do céu está com o profeta Cacô Filipe. Um dia, ninguém poderia entrar no céu sem passar por Jesus. Jesus era a porta e ele tinha a chave do reino dos céus. Vou concluir. Um dia a chave do reino dos céus estava com Pedro, mas hoje a chave do reino dos céus está com o profeta Cacô Filipe.
Ok, apóstolo Otamar, obrigado pelas suas explicações, seus esclarecimentos. Senhor Jardel, fecha só o seu microfone, por favor. Obrigado, senhor Jardel, por fechar o microfone. Senhor Jardel vai ter 2 minutos para fazer a pergunta ao apóstolo Otamar. 2 minutos, senhor Jardel, para fazer uma pergunta ao apóstolo Otamar. A minha pergunta é se o profeta tal qual Filipe tem a mensagem, tem a chave, né? Tem a chave da salvação para este tempo, certo? Então, significa dizer que todas as palavras de Jesus, quando ele se refere que ele é o caminho, a verdade e a vida, certo? Não tem mais sentido, certo? É isso que você quer afirmar? O senhor ainda tem, hein? Eu quero perguntar para o Deltamar se a mensagem do apóstolo Paulo, quando ele fala que ele pregou o evangelho, se era outro evangelho além do que Paulo já tinha aprendido. Paulo já tinha lido, certo? Porque Paulo não trouxe um evangelho próprio dele. Paulo trouxe o evangelho que já estava escrito. Um evangelho que já continha no Antigo Testamento. Porque até então, no tempo de Paulo, só tinha somente o Antigo Testamento. Certo? Então, será se Paulo tinha outra mensagem, além do que já tinha escrito no Antigo Testamento? Pode passar os minutos para ele aí. Ok. Então, apóstolo Otamar, 10 minutos para responder a questão do seu Jardel. Paulo pregou um evangelho, um novo evangelho, é isso? Apóstolo Otamar, essa foi a pergunta do seu Jardel. Sim, quando o seu Jardel diz que Paulo veio pregar o evangelho que já estava escrito, mas, seu Jardel, mas por que Paulo escreveu mais 14 cartas? Se Paulo já pregou o que estava escrito, se Paulo pregou o evangelho que já estava escrito, para que ele escreve 14 cartas se o que ele pregava já estava escrito? O senhor pode responder? O senhor disse que Paulo veio pregar o evangelho que já estava escrito, mas Paulo escreve mais 14 cartas. Para quê? Se o que ele pregou já estava escrito no Antigo Testamento. Sim, mas posso responder no tempo? Sim, o senhor deve responder rápido, de forma direta. É porque o que Paulo escreveu tinha um fundamento no que já estava escrito. O que Paulo escrevia estava voltado para Jesus. O que o senhor entende quando Paulo disse que eu venho a vós? O que eu aprendi? Não aprendi com homem algum, mas eu venho a vós com a revelação de Jesus Cristo. Revelação, senhor Jardel, é o quê? O que é revelação? O que significa revelação? Revelação é a palavra de Deus. Revelação é aquilo que os homens não sabem. Revelação, aquilo que lhe foi revelado. Algo que está em secreto, escondido, em mistério. Senhor Jardel, Paulo diz, eu venho a vós com a revelação. Revelação é aquilo que ninguém sabe. E Deuteronômio 29 diz que aquilo que está revelado pertence aos homens. Paulo não vem com aquilo que já está revelado, porque isso já pertence aos homens. Mas Paulo vem com aquilo que estava oculto. Deuteronômio 29 diz, aquilo que está revelado pertence aos homens. E aquilo que está oculto pertence a Deus. Quando Paulo aparece, Paulo diz, as coisas que eu vos escrevo não aprendi de homem algum. Não foi de nenhum profeta, não foi de nenhum apóstolo, não foi de nenhum teólogo. As coisas que eu vos ensino, as coisas que eu vos escrevo, são a revelação de Jesus Cristo. Senhor Jardel, o senhor está de acordo que revelação é aquilo que as pessoas não sabem? Certo. Só que nesse contexto que Paulo está falando se está certo, se Paulo traz uma revelação daquilo que a humanidade não sabe, como que o senhor vem afirmar que Paulo pregou o que estava escrito? Paulo não pregou o que estava escrito. Ele escreveu a sua mensagem em 14 cartas. E quando Paulo ia dizer aos seus discípulos, ele dizia, Timóteo, pegue esta carta e leve em todas as congregações. Tito, pegue esta carta e leia em todas as congregações. As cartas que eu vos escrevo é para ser pregado em todas as congregações. Paulo não veio com o que estava escrito. Agora, Paulo poderia citar, como Jesus, profecias que falavam sobre ele.
Paulo poderia contar as histórias dos profetas, falar que isso aconteceu, aquilo aconteceu, mas Paulo traz uma revelação. Cacô Filipe tem o seu ministério na Bíblia, o seu fundamento na Bíblia, Mateus 25:6, Apocalipse 12:14, Apocalipse 19, do 11 ao 17. Cacô Filipe teve um chamado de Deus, em 24 de abril de 1993. Ele recebeu uma comissão de Deus, em 25 de abril de 1993. Ele recebeu uma mensagem de Deus, que ele começou a pregar em 8 de julho de 2002. Cacô Filipe é um profeta como Isaías, um profeta como Moisés, um profeta como Paulo, um profeta como Jesus de Nazaré, um profeta como os profetas da Bíblia. E ninguém pode ser salvo hoje, senhor Jardel. Nem o senhor, ninguém pode ser salvo hoje. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Jair Messias Bolsonaro, nenhum desses grandes homens do Brasil, que seja político ou religioso, pode ser salvo a não ser que passe por aquele que tem a chave. Cacô Filipe tem a chave do reino dos céus. Ninguém poderia ser salvo sem passar por Jesus. Sim, quando o senhor disse aqui, agora há pouco, que os profetas do Antigo Testamento traziam a salvação, depois o senhor disse, não, a salvação vem pela Bíblia. Não, a salvação vem pelas palavras de Jesus. E o senhor está dizendo muitas coisas aqui sem sentido. Quando o senhor pergunta, o senhor fez outra pergunta, as palavras de Jesus, então, não têm sentido, dado que Cacô Filipe traz uma nova revelação? Jesus de Nazaré, como profeta, foi enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Senhor Jardel, o senhor está de acordo que Jesus de Nazaré, no seu ministério profético, ele foi enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel? O senhor está de acordo? Não. Não está de acordo. E se eu lhe mostrar na Bíblia que Jesus, no seu ministério profético, foi só para as ovelhas perdidas da casa de Israel, o senhor vai mudar de ideia? O senhor vai corrigir a sua resposta? Senhor Jardel, é uma simples pergunta. Se eu provar nas Escrituras que Jesus de Nazaré, como profeta, foi enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, o senhor vai mudar a sua resposta? Não. Não vai mudar. Olha, então o senhor não crê na Bíblia. Se eu estou perguntando, se eu mostrar na Bíblia, eu vou mostrar na Bíblia, o senhor não vai crer. Então o senhor não crê na Bíblia. Vou responder, pode desligar o seu microfone. Mateus 15, 24. Jesus Cristo disse para uma tirofenícia, para uma mulher cananeia, eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O senhor é de qual casa de Israel? De quais das 12 tribos você é? Já que você vai ser salvo pelo ministério profético de Jesus de Nazaré. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, quando ele enviou os seus discípulos para eles irem pregar somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Pedro foi escrever, Pedro escreveu em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, para os visitantes de Pontos, Galateia, Capado, Bitínia, Ásia, vivendo entre as nações. Pedro escreveu para os judeus que viviam entre as nações. Quando você pega a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 1, vai dizer, Tiago, servo de Jesus Cristo, para as 12 tribos de Israel que estão na dispersão. A carta de Tiago é para as 12 tribos de Israel que estavam na dispersão entre as nações. Se você pegar Atos 13, 19, está escrito que os apóstolos, eles fugiram, e eles iam de lugar em lugar, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, anunciando o evangelho do reino dos céus somente aos judeus. Senhor Jardel, as referências que eu citei estão corretas? Ou eu citei errado? Senhor Jardel, as referências que eu citei aqui, Mateus 15, 24, Mateus 10, 5 e 6, 1 Pedro 1 e 1, Tiago capítulo 1, versículo 1, Atos 13, 19, essas referências que eu citei aqui, elas estão corretas de acordo com a sua Bíblia? Estão, mas estão com interpretações isoladas. Eu não interpretei, eu só li o versículo. Eu não interpretei, senhor Jardel, eu apenas li o versículo. Eu disse, Mateus 15, 24, Jesus Cristo disse, eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10, 5 e 6, ide, mas não entrai pelo caminho dos samaritanos nem dos gentios. Ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Assim como 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, eu só citei o versículo. Eu não dei nenhuma interpretação. Ora, eu estou mostrando para o senhor na Bíblia. Vamos ver o que o senhor vai dizer depois. Bem, eu quero voltar aqui atrás, quando o senhor estava dizendo que o profeta no Antigo Testamento era o porta-voz de Deus. Bem, mas o Novo Testamento, os profetas não eram porta-voz de Deus? O senhor disse aqui que João Batista foi o último profeta, mas Jesus não foi um profeta, senhor Jardel? Senhor Jardel, responda a minha pergunta, rápido, para nós ir adiante. O senhor disse que João Batista foi o último profeta, está gravado aí. Mas Jesus também não foi um profeta? Sim ou não? Ele veio cumprir todas as profecias. Não, eu estou perguntando se Jesus era um profeta. Sim. E como que você diz que João foi o último? Jesus é depois de João. Jesus não é depois de João, senhor Jardel? Profecia. Senhor Jardel, Jesus não é depois de João? Sim ou não, senhor Jardel? E fala e fecha o microfone, por favor. Eu não entendo, irmão Kleber, como que uma pessoa demora tanto tempo para responder uma simples questão. Eu perguntei, Jesus não é depois de João Batista? E estou esperando a resposta. Senhor Jardel, o senhor disse que João Batista foi o último profeta. E eu perguntei, Jesus não foi um profeta? O senhor respondeu que sim, Jesus era um profeta? Respondeu que Jesus era um profeta. E eu perguntei, Jesus não é depois de João? Como que João é o último profeta? Senhor Jardel, o senhor está num debate ao vivo. Ele não vai responder, meu pai. Como que uma pessoa vem para um debate e não responde essa questão? O meu tempo terminou, o senhor não respondeu. Senhor Jardel, Mateus 10:41, Jesus Cristo disse, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. De qual profeta Jesus estava falando? Era dele, Jesus, ou era de João Batista, que o senhor disse que foi o último profeta? Senhor Jardel, de qual profeta Jesus estava falando em Mateus 10:41? Vou responder no meu tempo. O senhor não vai responder. Que felicidade pra nós servir o profeta prometido de Mateus 25:6, o embaixador do céu sobre a terra, o começo do profetismo, né? Oh, que felicidade pra nós servir o profeta prometido de Mateus 25:6, o embaixador do céu sobre a terra, o começo do profetismo.